Olá, já vi que temos algumas pessoas aqui. Quem estiver já ao vivo aqui, já pode ir colocando para mim se estão ouvindo bem, se estão vendo bem, como está para vocês. Nós estamos aqui aguardando a Ana Teresa chegar. Eu estou vendo o Igor, Bárbara, Lilian, fico muito feliz, Heloísa, de vocês estarem aqui conosco. Fernanda, Graça Tânia, todo mundo aí, Liz, querida, Rita, estamos chegando, a Maura e a nossa Ana Teresa querida. Estamos chegando, a gente vai sempre dando um tempinho, né, para a gente deixar as pessoas chegarem. Muita gente está chegando do trabalho. Ana Teresa aí, já está Oi, aqui. Lana! Oi, Mas que maravilha querida. isso aqui, né? Não é? Tua cidade ficou pertinho da minha. Ficou. Eu acho que isso é um bom olhar, é uma boa percepção desse momento tão difícil para tanta gente. Eu tenho encontrado tantas pessoas por aqui e Pois é uma é, bênção. que coisa boa. Então quer A dizer gente que é... hoje a gente vai conversar, Lana, vai, sobre relacionamento. Meu Deus do céu, que responsa! não é? Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade grande, mas a gente vai com tanta delicadeza, com tanto cuidado, que a ideia também não está passando nenhuma grande verdade, mas trocando essas É, experiências e esse legado incrível que Bert Hellinger deixou para a gente a respeito do relacionamento de casal, que eu acho que abre para a gente uma grande perspectiva, e eu falo como terapeuta, acredito que você também, o quanto que foi grandioso encontrar com a visão sistêmica no meu trabalho como terapeuta. E agora como consteladora. E eu falo aqui, gente, para vocês que me acompanham e que talvez não conheçam a Ana Teresa, que a Ana Teresa é doutora em psicologia, ela é formadora de consteladores, ela faz parte do Ir Além, e eu verdade. tive a graça e a bênção de ter essa oportunidade de tê-la como professora, e já está nessa senda muito antes de mim, de trazer às pessoas essa luz, essa clareza, porque quando a gente fala de constelação familiar, né, Ana, a gente não está falando de nenhum grande milagre, de nenhuma transformação imediata, mas a gente Não, está pois é. falando de uma clareza que a postura daquela pessoa que vai constelar recebe, É, né? o que Essa a gente. clareza. E essa clareza vem porque a gente muda o olhar. Na verdade, a constelação familiar, ela traz essa clareza, ela ajuda a gente a sair do emaranhado, porque a gente muda o ponto de onde a gente olha o que nos acontece. Né? Mais especificamente, quando a gente vai falar de relacionamento, né? Relacionamento amoroso, a gente tem um emaranhamento tal que a nossa clareza é tão pouquinha, né? Então a constelação ela É. vem com esse olhar assim. E algumas pessoas me perguntam assim, mas é uma técnica? Eu acho um crime chamar a constelação de uma técnica, sabe? Uhum. Porque técnica é um procedimento, a gente vai lá, aplica aquele procedimento e tá tudo certo. Não, a constelação familiar é um olhar para a vida. É, É uma maneira da gente olhar a vida. exatamente. Transcende você olhar aqui esse pedacinho. Claro que a gente faz uma constelação para olhar uma questão, uma coisa que está deixando a gente embolado e tal, mas é uma mudança de olhar muito Sim, grande, sabe? E eu acho que isso aconteceu com o Hellinger, inclusive. Que o sim. Hellinger conheceu a constelação com a Thea Schoenfelder, né? E ele Uhum. foi representante pela primeira vez sem nunca ter ouvido falar o que, que era isso. Então, assim, mudou a vida dele de uma maneira extraordinária. E aí ele foi estudando e acrescentando muitas outras coisas. E hoje a gente conhece as constelações familiares por ele, porque ele foi dando o tom e o jeito dele para o trabalho das constelações, né? E Mas o, eu e o acho que grande. ninguém consegue passar ileso, né? Não. O grande impacto que eu experimentei com a questão da constelação, com terapia breve,
esse clarão imediato que ela traz. Então, de repente, algo se apresenta através da forma como o tema é abordado, é colocado, algo se apresenta e a gente não pode ser mais o mesmo. Daí, ela trazer ter esse poder de transformar muito da nossa postura diante do problema que a gente está vivendo. Sim, E a ideia é sim, que sim. hoje a gente falar de relacionamento, eu não sei, as pessoas não sabem, né, Ana? Tem um bastidor disso daqui, né? Que quando, eu vou contar, e quando a gente terminou a outra live que nós fizemos, que foi sobre relação pais e filhos, e foi muito bacana, quem assistiu teve essa oportunidade, a gente trocou bem e tudo, eu vi que eu não tinha gravado, né? Meu ar de principiante aqui deu esse furo. E a gente não gravou, e foi realmente uma pena, mas a Ana teve, com a boa percepção dela, teve a colocação de falar assim, não, de repente é para a gente fazer outra. Vamos fazer com um tema mais quente. Vamos fazer com o tema relacionamento amoroso. E E daí vamos, surgiu, né? Estamos e aqui para falar vamos. disso. Que nós Exatamente. sabemos, como terapeutas e como pessoas, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui agora vai concordar, como nós temos histórias difíceis, doloridas nesse assunto. Por isso que entrar nesse assunto é entrar com muito cuidado, com muito carinho, porque a gente sabe que a gente pode estar tocando em muitas feridas ainda abertas diante desse tema vasto, e que o Bert Hellinger, no livro que nós duas estávamos relendo agora há pouco, O Amor É à ele aqui. Segunda Vista, ele fala uma coisa tão, tão bacana, eu quero que a Ana desenvolva aqui um pouco. Que o relacionamento de casal é o que existe de maior e mais importante. A partir dele, tudo surge, a vida surge. Então é tão bonito ele começar aqui a falar do relacionamento de casal, se rendendo a essa grandeza que é esse relacionamento, esse amor que surge entre duas pessoas e que pode gerar aí, pode não, e geralmente gera, sejam projetos ou filhos, muita história que dá seguimento à vida, né? Então, Então, vamos Ana, lá. a gente Isso, fez vamos. aqui, né, um Vamos dar o caminho pontapé. aqui, no Então, pontapé. eu vou comentar isso que você está dizendo, mas assim, eu queria começar também falando onde me impactou quando eu comecei a estudar relacionamento de casal, desse ponto de vista, né, das constelações. Então, gente, quando eu falo aqui casal, engloba-se todas as maneiras de amar, tá? Então, sintam-se todos acolhidos, Isso, tá? exato. Então, quando eu falo casal, eu estou aqui pensando em relação amorosa. Então, daí sintam-se todos incluídos nessa percepção, para poder diferenciar da relação de pais e filhos, da relação de amigos, né? Uma relação amorosa, é dessa relação que a gente está falando. Então, mas o que me impactou, o primeiro entendimento é a desilusão, que eu acho que é uma boa desilusão. É bom a gente se desiludir, mas é doloroso, mas é bom, né? Ficar iludido é pior, né? Foi a desilusão de que amar não basta, sabe? A gente amar profundamente alguém, e eu acho que eu tinha essa ilusão romântica de que amar basta, mas com Hellinger e com esse olhar que a constelação trouxe, a gente entende que existe algo mais profundo que a gente precisa compreender de verdade, que o amor ele precisa de condições para poder fluir entre eu e você, né? Assim como eu Nem posso sempre as amar, pessoas permanecem juntas, sim, sim, ou não justamente por permanecem isso. juntas Isso, sem amor, né? exatamente. O amor não determina Não, isso. não. Então, assim, não necessariamente porque eu amo eu vou conseguir ficar junto. Então, por exemplo, vamos pensar que eu e você, né? Eu amo a Lana também me ama muito, eu sinto esse amor querido há tanto tempo. Mas, assim, se não houverem condições para que eu possa manifestar meu amor para ela e ela para mim, nós vamos continuar amando platonicamente, sem Sim. nunca ela poder sentir o que está aqui no meu coração. Então, eu tô vendo aqui um monte de pessoas queridas dando oi e tal. Obrigado, queridas, queridos. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa conversa. Muito Sintam bom, aqui o muito bom. nosso, o nosso campo e podem participar aí à vontade. Então, assim, o amor precisa de uma coisa que o Hellinger chama de ordem.
Assim como a água precisa de um jarro, né? Ele fala essa metáfora de jarro e água. Precisa de um jarro para poder reter a quantidade de água, para a água poder chegar no nosso copo e a gente conseguir beber, né? Então, para a gente poder se sentir amado pelo nosso par, pela pessoa tão querida que a gente ama tanto, precisa haver condições entre eu e esse outro para que a gente possa compartilhar esse amor mútuo. E a ordem mais difícil é esse dar e receber em equilíbrio. A gente conhece esse dar e receber muito presentemente na nossa relação de origem, de pais e filhos, esse amor em desequilíbrio, que é próprio e natural das relações pais e filhos. É assim. Uhum. Mas quando a gente vai para uma relação de amor, não pode ser assim, nem assim, né? Precisa ser um amor em equilíbrio. Precisa ser uma relação que tenha condições, maneiras de estar juntos que possibilitem esse amor que a gente sente fluir. Senão vira tudo, menos uma relação de afeto, numa relação de amor, de adultos, né? A relação mais comum que a gente escorrega da relação de par, é a gente escorregar para relações maternas e paternas, né? Hierárquicas. Temos dificuldade de sustentar esse equilíbrio, porque aqui requer de nós um lugar muito adulto para aprender a fazer acordos. Sim. Então, quando a gente está vivendo uma relação com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente não faz acordo, é uma relação que a gente já nasce nela pré-estabelecida. Mas quando a gente vai para uma relação de adultos, a gente precisa aprender a fazer acordos. E se esses acordos não são equilibrados, só um instantinho, se eles não são equilibrados, o amor que a gente sente pode ser grande pra caramba, mas não consegue condições. É justamente isso. A questão quando a gente fala, às vezes as pessoas não conseguem compreender. Eu já observei isso. O que tem alguma dificuldade de compreender quando a gente fala adulto. Mas que adulto? Adulto eu sou, mas... Então, isso é também... e João Garriga fala muito bem sobre o amor que nos faz bem, no livro desse título mesmo. Ele diz isso, ele fala o quanto que é importante nós estarmos liberados de muitas questões em relação aos nossos pais, que dentro da nossa percepção, do nosso sentimento, não foram completamente resolvidas. E nós vamos, às vezes, eu costumava dizer, muito antes da constelação, que quando a gente encontra um par, a gente vai com ele com o nosso pacotinho de coisas não resolvidas, entrega na mão dele e fala assim, resolve aí pra mim. Isso. E o outro faz o mesmo, olha aqui, eu tô em um pacotinho de coisas não resolvidas, resolve pra mim. E isso é um comportamento que não partiria desse adulto que já se liberou, já tomou esse pai, já tomou essa mãe, como é dito nas constelações, já sentiu e já recebeu aquilo que foi possível, já concordou com esses pais, como eles vieram, e aí vai para o outro de uma outra maneira. Aí a gente fala assim, Ana, quem que chega nesse ponto? Então, eu acho que a gente chega sim, mas a gente precisa de esforço para esse lugar. Não esforço hardcore, não é isso. A gente precisa de consciência, esforço em sentido de tomar consciência que eu preciso esperar do meu par, né, de quem eu estou me relacionando, não o pai que eu não tive, nem a mãe que eu não tive, né? Que eu possa esperar dele o que ele tem para me dar, o que está com ele, né, que ele tem para me dar, para compartilhar comigo, e que isso que ele tem para me dar, ok, para mim é o que eu estou querendo mesmo experimentar. Então, vou dar um exemplo para vocês, assim, meu pessoal, que eu acho até graça quando eu lembro disso, né? No início do meu segundo casamento, que isso também foi outra coisa que eu me desiludi com o Hellinger, né? Ele fala que o amor à primeira vista, que a gente acha maravilhoso, meu Deus, foi amor à primeira vista! Ele fala que o amor à primeira vista a gente não está enxergando o outro ainda. Porque ele é tão rápido, tão enevoado pelas nossas necessidades de origem, que na verdade o amor à primeira vista ainda é eu esperando o meu papai e minha mamãe no meu relacionamento. Então, o Hellinger aposta no amor à segunda vista, porque é quando a gente está mais asserenado dessas necessidades primeiras, estamos mais abertos, né, para o relacionamento. Mas o que eu ia contar para vocês assim,
Eu tive um pai, meu pai morreu quando eu tinha 19 anos. Então eu tive um pai, assim, aquele cara que faz tudo em casa, que conserta tudo, a tempo e a hora, assim, era muito ligado nas coisas da casa, assim. Eu me lembro com muita clareza, assim, meu pai sem camisa, consertando coisas, sabe, em casa, e fura a parede, conserta móvel, não sei o quê. Então ele era um pai muito prático, muito organizado, muito metódico, né? E aí eu casei com um homem na segunda vez, o oposto disso. Mas eu cá não tô me dando conta que eu tô sentindo falta do meu pai na parada, né? Porque é assim, né? A gente não se dá conta que tá sentindo falta. E aí eu numa uma aflição, uma agonia, eu brigava com ele por qualquer coisa, né? Porque não tinha isso, porque não tinha aquilo, não sei o quê. E ele, você tá com uma vontade de brigar comigo hoje, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Você não conserta nada nessa casa. Que você não conserta isso aqui, que você não conserta aquilo lá, você não conserta aquilo outro, e tal, e não sei o quê, nanana. Que ele me olhou muito crédulo, tá assim, assustado com tanta expectativa de consertação, né? E ele disse, não é, olha, realmente eu não conserto nada. Mas eu toco violão, serve? Porque é o seguinte, uma das coisas que nos aproximou é porque ele tocava violão. Eu adoro tocar, eu toco flauta, eu toco piano, toco violão. A gente tem uma riqueza assim de partilha de música, a gente gosta de cantar, a gente toca com os meninos. Sempre foi uma farra muito grande. Ele cria música, ele compõe, a gente canta e tal. E aí, quando ele trouxe isso, é como se ele dissesse assim: ei, lembra do que aproximou a gente, né? É isso, assim, eu sou esse, assim. Esse cara aí que conserta, eu nunca fui, não sei de onde que você esperou isso, né? Olha, eu não conserto nada, eu toco violão aí. Aí eu me dei conta, você tem toda a razão. Então vamos tocar. Aí ele trouxe o violão para a cozinha, eu fiquei preparando a nossa comida, e a gente cantando e tocando, e voltamos a ser um casal de novo. Então, quando eu falo de adulto, é isso. Quando a gente está naquele nosso lugar mais carenciado, a gente fica esperando coisas que é lá do nosso papai e da nossa mamãe. E aí a gente fica esperando aquele tipo de cuidado paterno, materno, que você teve ou que não teve, o que você acha que fez falta, sei lá. Seja lá a falta que tem lá no seu coração, de vez em quando essa falta vem. Mas ela vem para a gente cuidar. Ela vem para a gente poder dar um jeitinho nesse lugar. A gente não vem para entregar para o outro resolver. Então, eu posso até dizer, nossa, estou sentindo uma falta do meu pai danada, né? Pô, meu pai consertava isso, consertava aquilo. Talvez a gente até achasse algum outro jeito de eu me sentir um pouco mais aplacado, não sei, chamar o bombeiro do prédio, qualquer coisa parecida para consertar, seja lá o que for. Mas eu poder ali, num lugar de adulto, dizer, eu sinto falta do meu pai. Que outro jeito eu posso ter meu pai perto aqui, né? Mas você, meu parceiro, o que é que a gente, enquanto adulto, faz junto que pode me fazer sentir aqui gente grande, E, mulher de novo, né? e isso é tão grandioso, porque olha bem, chega a ser óbvio, é simples, mas ao mesmo tempo a gente não absorve totalmente, em geral. É concordar com a diferença. E aí o diferente vem com sua origem, com suas características, com seu sistema. E eu trago também o meu diferente. E nessa concordância nós formamos ainda uma nova história. Isso é a vida se reproduzindo em níveis sutis e ao mesmo tempo trazendo a grandeza da possibilidade infinita das coisas. Então, e o que acontece? Quando às vezes eu vou para uma relação, um relacionamento, às vezes eu vou buscando, o Bert fala dessa maneira, eu vou buscando o igual. O igual a algumas coisas que são muito caras para mim no meu sistema, o igual às vezes até a minha forma de pensar, a minha forma de sentir as coisas, a minha forma de admirar as coisas, a minha cultura, seja o que for que seja meu. Eu vou buscando isso. E isso, gente, a gente está falando aqui, mas isso acontece em níveis inconscientes, na maioria das vezes. Não é uma Sim, a coisa que gente eu não vou tem noção buscar. que a gente está A fazendo gente não isso, né? tem. Eu gosto do termo que a gente usa muito em constelação, a gente não é totalmente livre para Isso. ter essa, não, aqui sou. Então a gente traz muitas vezes essa força do igual e quero que seja igual, quero que tenha os valores do meu sistema, quero que tenha isso e isso. E
na grandeza da vida, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar o diferente. A gente vai, isso que você está contando é tão bonito, eu acho que acontece com a maioria de nós. A gente vai encontrar o diferente. E aí, o que a vida nos convida, né? Para que a gente possa amar, integrar, concordar com o diferente. Daí a Porque vida aí o tem a chance de diferente... seguir. Isso, porque o diferente ele vai me ampliar. Isso. Porque às vezes a gente entende cresce. que honrar é repetir, né? Então a gente acha assim que honrar a nossa família é fazer exatamente igual à minha família, né? Quando na verdade honrar não é repetir. Honrar é tomar o que eu recebo de vocês, mas fazer crescer o que eu recebi. Se não fica só 6 por meia dúzia, 6 por meia dúzia, como é que a gente A vida não teria ido para frente. Isso, saca? Por isso eu iniciei dizendo do óbvio, do lógico que é isso, mas a gente, como é importante esse diferente. Agora você falou uma coisa aí muito interessante que a gente verifica muito nas constelações, quando se trata de relacionamento de casal, a questão da repetição, que muitas vezes também é uma lealdade. E muitas vezes a repetição da dor. Isso. Então, quando algumas vezes a mãe sofreu muito no seu relacionamento, a filha, o mesmo filho, olha para essa mãe de um lugar, às vezes numa fantasia, uma ideia fantástica de salvar essa mãe, e de alguma forma sacrifica a própria vida, repetindo em lealdade também a própria infelicidade. Queria que você falasse um pouquinho disso. E aí, então, nisso, se a minha mãe teve um casamento infeliz, como é que eu posso ter o direito de ser feliz no meu casamento? Né? Se a minha mãe sofreu a vida toda para cuidar da gente, nós que somos os filhos, né? Como é que eu posso ter um relacionamento que é legal à beça, que eu fico super feliz e que a gente tem prosperidade e tal? Então, como eu quero... posso ser salvar minha mãe, ou eu quero, de alguma maneira, dizer para ela, mãe, eu como você, né? Eu como você. Então, assim, aí eu arranjo complicação onde não tem no meu casamento. Onde não tem. Né? Então, quando eu posso Vem a consciência pesada, né? Pesa. Então, será que eu posso ser mais feliz que a minha mãe? Será que eu posso? Será que eu posso ter mais condições do que a minha mãe? Eu estava lembrando de uma coisa engraçada que eu me tornei avó tem 15 dias, viu, Lana? A gente aqui compartilha. Veio pro time. Eu contando para minha filha que quando ela nasceu, há 35 anos atrás, eu só usava fralda de pano, porque, caramba, a fralda de cadáver era caríssimo. Assim, só dava para usar no dia de ir pro pediatra, de ir pro médico e não sei o quê, né? E aí ela falou assim para mim, mãe, você acha que eu tinha que usar fralda de pano? Eu disse, não, minha filha, pelo amor de Deus, a tecnologia chegou para ficar, você não vai ficar com as mãos arrebentadas, não. Não vai te ferver fralda, para com isso. Use toda a fralda de cadáver que tiver, minha filha, faça o que você puder. Porque quase que era uma coisa assim, nossa, então eu vou usar fralda de pano igual você usou. Não, pelo amor de Deus, você não precisa sofrer o que eu sofri, não. Faça melhor, aproveita. Porque aí você vai poder ser uma mãe melhor e eu também vou ser uma avó muito mais leve. Vendo você mais leve também. Então a gente tem um raciocínio curto. São as crenças limitantes que você, Lana, entende muito melhor que eu. Que parece que para a gente mostrar que ama, eu tenho que sofrer tanto quanto você. Eu tenho que dizer eu sofro também, sabe? Eu também fico aqui encolhidinha, como você ficou encolhidinha, né? E outro dia também eu ri com uma amiga com isso. Ela foi comprar umas roupas novas, não sei o quê, e ela dizendo assim, ai, não posso contar pro meu marido quanto é que custou isso aqui, não. Eu falei assim, ué, como assim você não pode dizer quanto é que custou? Você não pode dizer que foi caro? Não, minha mãe, olha, ela nem mostrava as roupas novas pro marido dela. Olha isso, né? Então a gente acha que tem que se encolher como a mãe encolheu, e a gente tem que ser infeliz como a mãe foi infeliz. Não. A constelação ensina o seguinte, para frente, que seja maior, que seja grande, que seja mais próspero. É assim que a gente... observar o nosso amor pelos nossos pais, a mãe, o pai, né? E também dar lugar a esse olhar para o amor deles por nós. O quanto que eles, em algum momento, desejam que a gente seja esse muito mais leve do que foi para eles.
Então, Isso. quando a gente consegue receber esse olhar de amor, fica essa consciência pesada, que chega a ser algo primitivo em nós, ela pode olhar e falar assim, eu vou, por amor, fazer dessa minha vida uma vida ainda mais leve no amor. Então eu vejo muito isso nas questões de relacionamento e vejo também essas repetições, vejo na minha vida, vejo na vida de tantas pessoas mais próximas, o quanto que inconscientemente a gente repete. E às vezes repete as coisas boas também, né, Ana? E às Sim. vezes repete as coisas que deram certo, as coisas como valores, e isso a gente pode agregar, mas é também importante que a gente vá tomando consciência disso, para que a gente possa estar sempre seguindo em frente e tomando essa força de todos que vieram antes para crescer, para ampliar o horizonte e trazer para a vida, porque eu acho que nós estamos aqui apenas a serviço da vida, trazer para a vida, né? Esse olhar Isso. para o mais. Isso. Quando você falou disso, me ocorreu assim. A gente precisa olhar lá para nossa mãe, para o nosso pai. A gente pode olhar o que que tem, o que que eu tenho de parecido, de semelhante, mas eu também preciso olhar do que eu tenho diferente. Então, mesmo que eu tente repetir, se você prestar bem atenção, você não repete ipsilíteres, porque você não é filho dos mesmos pais que seu pai e sua mãe. Isso já faz a diferença, entende? Isso já faz a diferença. Então, mesmo quando a gente olha o que é parecido, a gente tem uma tendência a valorizar muito as repetições. Então, cuidado com esse valor que a gente dá para as repetições. Algumas coisas são boas da gente repetir, mas perceba que você já repete do seu jeitinho, mas observe principalmente as diferenças. Isso vai te ajudar. Cuidado para não ficar arrogante, né? Eu faço diferente, melhor. Diferente não é melhor, nem é pior, é só diferente. O diferente é para a gente entender que a vida segue para frente. Então, observa o que você tem de parecido, o que você repete, mas observa também o que você já pode fazer diferente. E mais, você só pode fazer diferente porque você recebeu deles. Sim. E quando o casal tem a chance de olhar para esse sistema de origem com todo esse respeito, sabendo honrar, ele pode também se permitir fazer diferente. É muito comum na minha observação terapêutica, nas constelações, ver o quanto que muitos casais não conseguiram ir para frente porque ainda estão realmente, isso que a gente está falando, olhando para aquilo que não deu certo lá atrás, ou olhando para uma ideia ilusória de que poderiam fazer de um jeito muito melhor do que foi feito lá atrás. Isso também eu já observei. Ah, isso aqui deu errado lá na relação com os meus pais, então eu vou fazer diferente. E geralmente isso acaba também falindo. É Também não vai verdade. funcionar. É verdade, também Porque não vai. dentro dessa arrogância de consertar o que foi lá atrás, ah, não, comigo isso não vai acontecer. Minha mãe passou por isso, meu pai passou por aquilo, comigo isso não vai acontecer. E aí justamente acaba revivendo muitas coisas ou trazendo outros tipos de sofrimento para a Porque própria quando eu vida. fico focado em eu não quero fazer igual a minha mãe, para onde eu estou olhando? Eu não estou olhando para o meu relacionamento. Eu estou olhando para trás. Porque eu fico tão preocupado em não fazer igual a minha mãe ou não fazer igual ao meu pai. Vou dar um exemplo para vocês assim. Vamos imaginar que meu pai passou a vida endividado. Isso é muito comum a gente escutar, né? Ah, meu pai vivia endividado, e aí a gente mudava de casa, a gente nunca teve uma casa, e minha mãe sofria muito e não sei o quê. Aí a pessoa casa, seja o filho ou a filha casa. Primeira preocupação é essa história da casa. Então, fica neurótico com isso, porque tem que ter a casa, porque tem que ser de tal jeito, porque é isso, porque é aquilo. E aí não consegue construir a história com esse par que está na sua frente, que está ali junto de você. Você está tão ocupado em consertar aquela história lá atrás, que a sua história mesma não tem força para prosseguir. Então, a gente precisa poder concordar. Essa palavra, gente, a gente falou na live do Pais e Filhos, eu acho que a gente vai falar em toda a Sim, live, a gente vai falar dessa todo. palavra. Porque é assim, é a palavra de ouro para as constelações, e eu diria assim, é a palavra de ouro para a gente poder ter uma vida plena. Enquanto a gente fica querendo consertar o que já passou, a gente não tem presença aqui. Aí nada aqui germina. Então a gente precisa concordar com o que passou. Se na história dos seus pais teve problema de escassez financeira, deixa lá isso.
com toda a escassez dele, olha você aqui presente. Sim. Então, é para a gente poder deixar essa história lá, dizer, eu reverencio, eu respeito o esforço de vocês, tal como foi, eu digo sim para tal como foi, e agora eu me coloco aqui, e agora, com essa pessoa que eu estou me relacionando. Como é que nós vamos construir a nossa história aqui, financeira, afetiva, enfim. Porque a gente fica olhando para trás para não fazer igual, gente. Por exemplo, também, outra coisa que eu escuto mais. Ah, meu pai foi um mulherengo, né? Isso é tão sério quando a pessoa traz isso, né? Porque é um julgamento de valor falar mulherengo. E é um julgamento também de valor achar que a mãe foi uma pobre coitada, que foi traída não sei quantas vezes. E aí, geralmente, a filha entra nesse lugar de tentar consertar essa história e aí não consegue olhar para o seu relacionamento amoroso sem esse lastro de desconfiança, de medo de ser traída, e fica agarrado nessa história. E E aí às o vezes se coitado do par, sacrifica. puxa vida. E às vezes se sacrifica não abrindo o coração. Exatamente, Isso, porque tem que isso eu consertar a já. história anterior. Isso. Então, Então comigo não. o que a gente Comigo não. precisa Por dizer amor a você, é mamãe, isso. eu não vou sofrer. Só que é justamente o contrário, porque quando o coração se fecha, o sofrimento é maior. Porque de coração fechado, aí mesmo que a gente está dizendo para o nosso companheiro ou companheira, né? Você pode ir, né? As pessoas ciumentas, elas estão dizendo o tempo todo você pode ir, né? Uhum. E o ciúme, você colocando essa questão do ciúme, como ele está presente em tantos relacionamentos, hoje com as redes sociais, tantas situações estão sendo experimentadas nesse sentido. E o ciumento, principalmente o ciumento patológico, ele realmente empurra o outro para fora do relacionamento. Sim, com Né? É como se certeza. fosse insuportável para ele. Né? Isso, é verdade. Interessante isso, porque é uma mensagem ao contrário, porque o ciumento ele está o tempo todo com medo de perder o afeto. Isso. Mas o movimento que ele faz Que ele leva faz. É para justamente para perder. esse lugar. É para perder. Né? É um jeito também de parar de sofrer, né? Se perder. É. É muito Aí eu não interessante. preciso E eu mais. também, desculpa, eu também fico pensando no outro lado, né? A pessoa que se relaciona com ciumento e que reclama Sim. também pra gente, né? Ah, porque Sim. fulano ou fulana é ciumenta, o inferno, o ciúme do outro. E aí eu fico pensando, o que será que é tão importante para você numa relação em que o outro é tão ciumento assim? Fico aqui pensando com os meus Uhum. botões, né? O tempo Uhum. todo eu tenho o seu olhar para mim, né? Você tá me vigiando o tempo todo, tá me vigiando o tempo todo se eu fui para cá, se eu fui para lá, se eu telefonei, para quem que eu liguei, o que que aconteceu com o meu celular, que horas que eu cheguei, que horas que eu saí e tal. Então, o que será que acontece com você que se relaciona com os ciumentos? Em que lugar aí que você se satisfaz? Também tendo Aí esse que olhar 24 horas. entra uma coisa tão importante que não tem como a gente escapar disso. De uma forma de abordagem muito mais restrita, talvez, Freud colocou isso, né? O quanto que nós precisamos realmente curar as feridas dessa criança que nós fomos em algum momento, para que a gente possa realmente liberar, sentir-se liberado para viver esse amor à segunda vista. A gente sai dessa ilusão, né? E eu acho tão legal isso que você começou falando sobre ilusão, porque a ilusão ela está muito pautada também na pessoa certa, ela está muito pautada na pessoa perfeita, ela está muito pautada em mim, na pessoa mesmo, como perfeita para o outro, Uhum, né? uhum, Como certa para o outro. E aí eu vou falar uma coisa até que às vezes mexe, né? Que com as pessoas, que é quando a gente também pensa que a gente também é único, uhum, insubstituível. uhum. Então, isso tudo gera todas essas ilusões. Eu falo que quando é como se a gente subisse num prédio muito alto, e quanto mais iludido, mais alto você está, e quando você cai, você se esborracha mais ainda. Uhum. Mas esse cair é muito importante, porque aí vai se abrindo a nossa humanidade, onde a gente não é perfeito, onde não tem certo e errado, onde tem tudo que é possível para cada um, e quando a gente pode olhar um para o outro dentro dessa nossa humanidade, aí o amor ele tem um lugar muito, muito firme, muito seguro, em que eu não tenho mais aquelas exigências de que tem que.
eu costumava dizer em palestras assim sobre esse assunto, eu falava assim, tem que ele é uma erva daninha no relacionamento. Porque estou num lugar de exigência e certamente olhando para onde? Para a pessoa que está diante de mim ou eu estou olhando para aquilo que falta ou faltou em algum momento? Num ideal de relacionamento. Esse ideal eu costumo dizer que ele faz muito mal. E aí eu vou falar aqui uma coisa, pode ser um julgamento, mas eu falo que muitas vezes as redes, elas promovem isso. Então elas promovem uma fantasia de um ideal que não são seres humanos. Não são pessoas erráticas, são pessoas que acertam o tempo todo, são pessoas que estão sempre dentro de uma vida glamurosa. E não é porque assim, tem a uma vida... edição, né, gente? Porque tem na um rede filtro, social né? tem uma edição. A nossa vida não é editada, né? A nossa vida ali, ao vivo e a cores, ela acontece, né, no real. Quando você falou aí de se borrachar, de cair no chão, que bom que a gente pode cair, porque a gente cai no real, né? Que como é que a gente constrói uma idealização? É sempre depois de uma queda dessa, sabe? Quando a gente cai, duas possibilidades, grosseiramente eu poderia pensar. Ou a gente cai na real e mora nela, ou a gente cai na real e se queixa dela e cria uma idealização para compensar tanta dor, né? Eu posso, na queda, dizer para mim, poxa, né, que bom que eu caí porque eu estava vivendo num lugar onde não tinha ninguém, só tinha eu e os meus pensamentos, né? Então, que bom que eu caí, porque agora eu estou vendo quem é que está realmente aqui do meu lado, o que, que eu vou fazer com a minha vida aqui nesse real, o que, que eu vou fazer nesse casamento, nesse relacionamento, exatamente como esse relacionamento se mostra para mim, né? Tal como ele é. Agora, eu posso cair e ficar no ressentimento dessa queda, né? Ah, mas eu não merecia isso, não era assim que eu queria e tal. E aí a minha tendência é ir para a idealização. Então, nunca mais eu vou deixar isso acontecer, né? Aí eu vou para de novo, uma nova ilusão. Então, a gente precisa, com muita delicadeza, né, a palavra que você olhou, cuidar das nossas feridas, mas uma atenção para a gente não criar esses paradigmas ou esses lugares ideais dos relacionamentos. Então, vamos imaginar, rolou uma DR, né? Rolou uma DR entre eu e você aqui na nossa relação, vamos imaginar aqui que a gente tem uma relação de amor, rolou uma DR em que eu pude me abrir para você e dizer o que eu não estou feliz, o que eu estou sentindo uma falta danada do nosso relacionamento, que não está legal para mim, você também. E aí a gente faz novos acordos, mas olha, a gente precisa fazer esses acordos contando com a possibilidade da gente não cumprir, entende? Uhum. É isso que é o A difícil. gente não... Uhum. Parece que quando a gente faz acordo, a gente, assim, se a gente se ama de verdade pra caramba a beça, com certeza, só porque a gente combinou, a gente vai cumprir 100%. Aí é o ideal da perfeição que você falou. Não. O bacana é a gente rever se a gente fez um acordo pesado demais para nós dois. Se a gente está fazendo um acordo que realmente contempla as minhas necessidades e as suas. Se a gente está fazendo um acordo baseado no casamento dos nossos pais, a gente está querendo fazer o avesso, né? Sim. A partir do que a gente está fazendo esses novos acordos? E se a gente está aberto para conversar de novo? Olha, sabe aquele acordo que a gente fez semana passada? Eu não estou aguentando ele. Não deu. Tão pesado, né? Uhum. Eu me lembro, nesse meu segundo casamento, a gente tinha feito um acordo financeiro, que era assim, que a gente ia juntar todo o nosso dinheiro num lugar só, porque a gente estava tendo muito conflito de gasta daqui, gasta dali, a gente via brigando, dizendo, não, peraí, calma, vamos sentar aqui, vamos fazer um acordo. A gente vai juntar todo o nosso dinheiro, botar num lugar só, pagar tudo que a gente precisa e o que restar a gente divide por 2. Gente, nosso acordo ficou lindo. Nossa, no papel, que espetáculo. Eu me senti adulta, ele também. Nossa, felizes, não sei o quê. Na primeira semana foi um desastre. Foi um desastre, porque eu não estava gostando daquela história de ter que escrever tudo que eu gasto, de saber tudo que eu gasto, se eu comprei um sorvete, se eu comprei uma calcinha, que eu comprei aquele creme caro pra caramba de 200 pratas da Roche Posay, sei lá o quê. E aí eu ficava no conflito se botava, se não botava. Gente, esse acordo não tá bonito. Ele ficou bonito lá, mas e aí eu comecei a ficar no mau humor,
Aham. um mau humor. E aí eu sentei e falei, senta aqui. Não tá bom aquele acordo da gente, não tô gostando. Ele, mas tava tão legal, como assim? Que você não tava adorando aquilo? Você tava adorando por causa disso, por causa daquilo. Você tá me sentindo no seu controle. Gente, foi um barraco, nós dois. Por causa daquilo. Vamos fazer de novo. Vai até que a gente conseguiu achar um outro jeito de a gente se organizar financeiramente, sabe? Porque para mim foi tão importante a conquista da independência financeira, não ter que ficar contando para ninguém como eu gasto meu dinheiro. Não estava bom ficar contando para ele em que é que eu gasto. Não estava bom que... Então, nós encontramos um outro jeito. Então, um casal precisa descobrir qual o seu jeito. Né? Porque existe o jeito ideal para João, para Maria, para José, mas e para mim, para você? Qual é o Esse modelo jeito que deixa a imposto. gente confortável, né? Então Uhum. a gente precisa entender, fez acordo, mas aberto à possibilidade desse acordo não ficar bom no Uhum. exercício dele. E aí a gente De ser uma sentar, experiência. Uhum. isso, sentar e conversar de novo, sentar e conversar de novo, até aquilo ficar leve. Porque, gente, o Garriga fala super bem, o amor que nos faz bem, a relação tem que ser leve. Uma relação que pesa, ela está sobrecarregada de coisas anteriores. E é para isso que a gente precisa olhar. E quantos sacrifícios, né? Tem uma frase do Newton Bonder, na Alma Imoral, que eu acho espetacular. Ele fala numa outra situação, mas fala numa situação assim, mas não exatamente isso, mas eu gosto de usá-la nesse sentido. Que ele diz assim, quantos dos nossos sacrifícios são uma oferenda ao nada. Então a gente não percebe que aquela dor que a gente se impõe, dizendo não para algumas coisas, ou sendo rígido em algumas posições que a gente não tem flexibilidade, não aceita olhar para esse diferente e incluir, a gente sofre mais ainda, muito mais. Eu sei que não é fácil, mas é isso que você está falando, são eternos ajustes. Isso, isso. Eternas reparações, reorganizações, a gente vai o tempo todo, assim, o relacionamento tem chance de amadurecer. De qualquer forma, a gente está tratando aqui de algo que faz parte da dificuldade de muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram grandes ilusões, grandes decepções, grandes frustrações, sofreram coisas muito, muito grandes e às vezes muito graves também. Mas é sempre importante a gente estar aqui trazendo para todo mundo que está aqui com a gente agora, quase 100 pessoas, gente, está aqui com a gente trazer essa esperança quando, a partir de uma clareza, a partir desse acomodar, desse cuidar das nossas feridas, a gente pode estar mais inteiro, mais completo para olhar para o outro e receber o outro como o outro é. Dentro dessas concordâncias, a concordância com o mundo como o mundo é. O mundo não é perfeito. O mundo não é justo também. Porque muitas vezes eu ouço as pessoas falando sobre relacionamento e falo, não, mas eu queria que fosse justo, só queria justiça. Mas que justiça? Num mundo tão injusto? E qual é essa justiça? De que ponto de vista existe essa justiça? Então, às vezes, isso traz muita confusão para o relacionamento. Então, a concordar com o mundo como o mundo é, com todas essas características do mundo, com as mudanças que estão aí engolindo a gente muitas vezes, está aí a pandemia que atravessou tantos relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas passaram a ter um número muito grande de horas de convivência e isso não era o habitual. E precisaram se olhar na intimidade, precisaram se ver trabalhando home, um do lado do outro, numa bancada só, e tendo que experimentar isso e tendo que ver qual é a partir daí. Então, o mundo como o mundo é, as pessoas como as pessoas são, a família do seu par, como a família do seu par é. Da mesma forma como a sua família, com dificuldades e facilidades, com coisas boas e coisas difíceis, a gente olhar para tudo isso e abraçar. Aí o amor ganha um espaço incrível. Quando você falou essa frase assim tão bonita do sacrifício, né? Eu fiquei aqui pensando, o sacrifício parece que eu vou ter uma recompensa no futuro. E aí, como esse futuro não chega e a gente envelhece esperando a recompensa do sacrifício,
aí a gente começa um processo muito doloroso, que é de machucar o nosso parceiro. Que é como se fosse assim, eu tenho raiva de você não ter recompensado os meus sacrifícios. Só que quando o tempo passa, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu me caso com alguém que não quer ter filhos. Eu digo que eu não quero também, mas no fundo eu quero, mas eu não me dou muito conta que eu quero, vou indo, não sei o que lá, e o tempo está passando. E eu não me encontro com essa pergunta, né? O Hellinger diz que isso precisa ser muito claro. Se você quer ter filhos e o outro não quer, você precisa ir embora, porque ele jamais vai conseguir te ressarcir essa falta. É impossível, o tempo não volta para trás para você ser jovem outra vez e ter filho, né? Existem casais arrasados com essa história, né? Sim. E não é a Eu mesma já coisa. tive a Então vamos oportunidade. adotar porque não teve tempo. Não é a mesma coisa. Sempre fica aquela dívida que é impossível de pagar. Aí a gente desequilibra a ordem. É isso que o Hering fala, né? Eu dei a minha vida para você, eu dei a minha juventude para você e você não me deu o filho que eu queria. Então isso é uma dívida que não tem jeito. Então por isso o Hellinger diz que a gente precisa partir. Amando, viu? Amando. 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 Porque é como se é uma dívida que eu não posso pagar e eu não posso suportar essa relação. Né? Uhum. Então é muito importante, ou quem casa com uma pessoa muito mais velha ou muito mais jovem, é a mesma Ou com coisa. Aí já algum problema físico, algum problema alguma dificuldade, físico, alguma alguma limitação. dificuldade, alguma limitação em que ele não vai ter como, não há possibilidade de zerar isso, né? Então, é uma aposta alta, né? Eu garantir que dá para eu ficar e renunciar a um monte de coisas em nome disso, né? Isso é muito, muito, muito sério. E é legal a gente esclarecer também essa questão do equilíbrio no dar e receber, que não é tão certinho assim, então tá, eu tô dando X hoje, o outro vai dar X hoje, se não for assim. Sim. Vamos Porque esclarecer, vamos. isso às vezes confunde as pessoas. Tá, mas olha, ontem eu fiz isso assim, ele não fez assim, assim. E aí começa uma incompreensão a respeito disso. É Não é bonito uma a gente imaginar. contabilidade. Não é uma É bonito a contabilidade. gente imaginar, bonito a gente imaginar um equilíbrio dinâmico. Adoro isso. Imaginar que é um Isso, equilíbrio dinâmico. Olha que eu isso. dei. Agora tem momentos na vida de um casal que um vai dar mais. Mas aí logo o outro tem a condição de também ir lá e dar um pouco mais. E nesse equilíbrio as coisas vão ficando harmoniosas. Mas não é uma coisa em que o tempo todo os dois estão ali, porque muitas vezes as pessoas fazem isso, inclusive financeiramente, o financeiro acaba embolando. Então fazem conta o tempo todo de que X é meu, X é seu, e isso às Sim, vezes embola, vai sim. embola e vai se perdendo uma coisa tão, tão doce de um casal, que é Que é a essa gentileza. espera, a gentileza e a espera do tempo do outro. O outro também pode precisar de um tempinho para me dar aquilo que eu gostaria tanto de receber. Eu Ó, dei com o meu coração e dei com o meu amor, mas o é. outro ainda precisa de um tempo. Então, eu acho que a gente pode falar aí do equilíbrio dando exemplo, assim. Vamos imaginar que eu dei para você uma flor, né? Eu dei para você uma flor. Então, isso é que é o bonito, né? Que o Hellinger explica. Então, assim, quando eu te dou uma flor, desequilibrou, né? Nós estávamos 0-0, deu uma flor, desequilibrou. Então, isso exerce uma pressão energética, uma pressão emocional. Me dá vontade também de te dar uma flor. Mas quando eu vou te dar uma flor, eu amo tanto, e é tão bom te dar uma flor, que além da flor, te dou uma flor e um abraço. Vamos imaginar. Então, eu dei um pouco mais do que recebi, tá certo? Então, você, quando recebe minha flor, meu abraço, você se sente grato, mas sente uma pressão também. Aí você vai devolver uma flor, um abraço e um cheiro. E aí eu me sinto pressionado, te dou uma flor, um abraço, um cheiro e um beijo. E assim vai. É isso que é equilíbrio dinâmico. Então, quando eu dou o que você me deu, não exatamente o que você me deu. Eu te dou em termos de sentimento, em termos de equilíbrio, né? Não é exatamente a mesma cor, flor vermelha com flor vermelha, né? Eu te dou algo que para mim equivale ao que você me deu e me dá vontade de dar um pouco mais. Então, o que faz crescer a relação é quando eu recebo e eu vou devolver, te devolvo com um pouco mais. E esse um pouco mais. E esse um pouco mais. Isso vai fazendo a relação crescendo, crescendo. Agora, o Hellinger fala o seguinte:
Mas não pode ser demais, senão fica Demais. impossível de eu poder retribuir. Então eu te dou uma flor e você me dá um carro zero? Não dá, é muito, né? Dá, Não quer dizer que muito. você não possa me dar um carro zero, mas eu já vi namoros começando assim, né? Sim. Então, começa, eu te dou um bem material muito alto. Então, o Hellinger faz a gente pensar que isso está a serviço de alguma outra coisa. Não está a serviço daquela relação. Tem alguma outra coisa. Às vezes, a gente dá demais porque não dá nem tempo do seu desejo vir. Então, E tem as muitas vezes relações está que no controle. nesse Às vezes o dar dar demais, demais está na base a do controle. serviço de eu não deixar você escapar. Você fica tão endividado comigo que parece que não vai escapar. Só que isso, diz o Hellinger, piora. Quando essa pressão é tão alta, o outro vai embora porque ele não aguenta retribuir tanta coisa, né? Então, é o tiro que sai pela culatra, né? Porque aí eu tô tentando dar isso, fica tanto, que aí você é tão perfeito, você é tão maravilhoso que é difícil, né? É difícil eu poder ficar em equilíbrio. E tem aquele outro lado também, né? Que é aquela pessoa também que não consegue receber. Sabe? Existem relacionamentos também difíceis, a comunicação fica difícil, esse fluxo não rola assim, porque o outro não consegue receber. Aí, gente, sabe o que gera no outro? Uma insuficiência imensa. Porque assim, puxa, nada do que eu dou deixa ela feliz, nada do que eu dou deixa ele Eu ouço feliz. tanto isso. Então, assim, eu não sei mais o que fazer, sabe? Eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso. Não sei mais o que fazer. Eu falo, para de fazer. Porque a questão não está no fazer, né? Fica junto, vê se eu ficar junto, abre o coração. Porque às vezes também é possível que a gente esteja numa relação de praticidade, fica fazendo. Então, de repente, é isso que embola, né? Mas é muito importante a gente ter clareza do que a gente está recebendo e do que a gente está dando. Não para contabilizar, mas para a gente poder entrar na dança, né? O Garriga tem um livro chamado Bailando Juntos. Porque o relacionamento de casal é uma dança, gente, né? Sim. É uma dança em que tem uma igualdade na diferença. Isso é fantástico, né? Isso. Então a gente tem que estar com as duas coisas ali. Agora, leve, gente. Relacionamento que você tem que matar um leão por dia, tem alguma coisa aí que precisa olhar com carinho. Que é um esforço diário para estar junto. Precisa de olhar. E eu vejo também, Ana, muito improvável que a gente consiga levar à frente um relacionamento leve e harmonioso sem que a gente cuide de se conhecer. Como todas as tradições espirituais colocaram de maneira tão sábia, o autoconhecimento é fundamental para a vida. Então, às vezes, as pessoas perguntam, mas o que eu tenho que fazer? Mas eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Tem que fazer uma constelação, então tem que fazer... A constelação é um meio de autoconhecimento. A gente fica querendo uma mágica, né? Tem aí alguma coisa que vai resolver esse problema? E, a curto prazo, geralmente não tem. Então, quando a gente olha para algo importante dentro de nós e dá lugar àquilo que a gente ainda dói dentro de nós, a gente deixa de sobrecarregar o outro com aquilo que, de alguma forma, só nós mesmos podemos resolver. Então, quando a gente entra dentro dessa proposta de autoconhecimento e de abraço a tudo aquilo que a gente precisa abraçar dentro de nós, quando a gente consegue olhar com essa amorosidade para nós mesmos, fica mais leve para o outro. Fica bem mais leve para o outro. Isso. E como a Ana falou, é uma dança. Se eu vou ficando mais leve, eu posso trazer, como num rapport, eu posso aos poucos trazendo o outro para esse ritmo de leveza. Porque e não ser o tão outro pesado. Não tem que ser uma peça que encaixa no meu quebra-cabeça, né, gente? Não é isso. O outro não é metade da minha laranja. Imagina, isso seria egocêntrico demais, né? O outro tem que vir resolver todas as minhas necessidades que estão em aberto. Pelo amor de Deus, isso é muito pesado. Quem é o responsável de cuidar das minhas necessidades sou eu. E o outro cuidar das dele. Porque, olha, esse lugar salvacionista, a mulher adora salvar os homens, né?
Isso é um capítulo histórico aí velho das nossas ancestrais, né? Sim. Mulher não tem que salvar o homem não tem que salvar a mulher, nenhuma outra, qualquer tipo de relação. A gente não salva nem filho, gente. Vamos combinar? A gente não salva pai, não salva filho. Quando muito, a gente pode A se gente se salvar. salva, a gente se salva. E é uma coisa legal você falar isso, porque também a gente pode trazer uns sinônimos aqui para salvar, né, gente? Salvar, fazer feliz, realizar. Né? Tem um monte de sinônimo para salvar aí, porque salvar parece uma coisa meio heróica, mas tem uma porção de heróis e heroínas querendo que o outro seja feliz através daquilo que ele faz. Querendo que o outro se realize a partir daquilo que ele oferece. E aí fica muito complicado. Fica muito complicado para o outro e muitas vezes é esse excesso no dar e aí vai desequilibrando tudo. É legal também, Ana, colocar que da mesma forma como a gente vai colocando, eu dou esse beijo, essa flor, essas coisas todas boas, essas figuras boas que você trouxe, mas a gente também vai havendo uma tentativa de equilíbrio para o menos. Quando um vai... Quando a gente vai se vingar, né? Quando a gente se sente muito ferido, muito machucado, a gente precisa devolver, mas um pouco menos do que aquilo que a gente recebeu, né? Que foi o que você considerou que foi ofensivo. Sim. Que se ele grita, você tá trocando 6 por meia dúzia, isso não vai para lugar nenhum. Se ele grita, você grita um pouco menos, essa relação tem chance. Mas se você tem vontade de revidar cada vez mais, porque vocês sabem que vingança é anestesia, né, gente? Anestesia de dor. A gente se vinga para anestesiar a dor, né? Então, só que a anestesia passa. Então, quando a vingança passa, a dor volta. Então, não adianta muito a gente se vingar, mas a gente quer algum tipo de retaliação. Não é possível o outro ter me feito sofrer dessa maneira e fica tudo assim por isso mesmo. Você quer devolver alguma coisa que te doeu? Então, devolve mais um pouco menos. Eu vou falar aqui uma coisa bonita. Se libertar dessa dor. Devolve um pouco menos. Porque também tem isso. Às vezes você falou uma coisa tão boa. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo. E aí às vezes eu pergunto, mas você quer? Entende? Porque tem uma grande diferença. E às vezes a pessoa não está nem enxergando que ela não quer. E ela está presa no não consigo. Não deu, não consegui. Eu tô tentando, mas você quer? Então, esse eu não consigo, eu acho que a gente fica de carcereiro do outro, né? Não. A gente aprisiona o outro, né? Na nossa vingança e tal. Mas aí a gente vira o carcereiro, estamos tão aprisionados quanto o outro. É uma bobagem. Assim. Então, se você quer se libertar, é preciso que você desista dessa vontade de dar, né? Na mesma medida, fazer o outro sofrer, tanto quanto eu sofri e tal. É a boa desistência. É a boa desistência, essa renúncia é necessária. Olha que lindo isso. E engraçado que eu falava isso lá atrás, antes de conhecer todas essas visões incríveis da sistêmica de Bert Hellinger, e eu dizia de outra forma. Eu dizia que a relação de casal era a maior das possibilidades de evolução que nós tínhamos. Eu entendia dessa forma. Porque justamente pela junção de sistemas tão diferentes, nós somos provocados ao máximo nessa relação de casal, né? E o Bert, nesse mesmo livro que a gente citou, Amor à Segunda Vista, ele fala assim, a relação de casal é o que mais nos molda. Olha só, somos educados através dela. Nela renunciamos passo a passo a nossas ilusões. E exatamente por isso estamos ligados a algo maior. A gente entende o nosso tamanho diante de algo muito grande e a gente, passo a passo, vai desistindo dessa ilusão de que o outro me atenderá, me servirá da maneira como eu idealizo, e aí o amor tem chance. O amor tem chance de crescer. Para poder entender isso que você está dizendo, a gente precisa compreender que esse relacionamento amoroso ele está a serviço de algo maior que a gente, que transcende a gente, né? Embora a gente fique olhando muito aqui, eu e você e eu, esse tete a tete aqui, mas isso aqui está dentro de algo muito, né, sistemicamente, como a gente está falando, essa grande alma que a tudo conduz. Por isso que o Hellinger fala essa frase, né? Que a gente possa dizer para o nosso par, né, para o nosso parceiro, parceira, seja quem for, né? Eu amo você e a tudo que nos conduz. É a tudo que nos conduz. Porque é algo que transcende isso.
Porque a gente forma uma família, eu e você, não é? Nós viemos de outras famílias, estamos formando a nossa e virão outras para além da gente. Então, nós estamos num fluxo da vida que transcende esse nosso mimimi aqui, né? Que a gente esse meu calo que doeu, que você pisou justamente no meu calo, né? Isso aqui não é tão grande assim. E ele continua, ele fala assim, como se alcança essa ligação? Que eu acho que a vontade de todo mundo tem que saber, mas como que eu faço, meu Deus, para isso? E ele vai falando, concordando com o mundo como ele é. Concordando com as diferenças como elas são. Despedindo-nos da ideia de uma coisa ser certa e a outra errada. Nós nos desenvolvemos à medida que reconhecemos, no decorrer do tempo, que aquilo que a princípio consideramos adverso é diferente. Porém, possui o mesmo valor. Coisa mais linda, né? Então é isso, Ana, a gente está aqui. E a gente poder entender que o que vem da família do outro tem o mesmo valor que o que vem da minha família. Aí a gente está em equilíbrio. Eu queria terminar com um textinho pequenininho do Thich Nhat Hanh aqui, que o Garriga cita. Tá? Só para a gente fechar aí, ó. Você sou eu e eu sou você. Não é evidente que nós intersomos? Você cultiva a flor que há em você, para que assim eu seja lindo. Eu transformo os desperdícios que há em mim, para que assim você não tenha que sofrer. Eu o apoio e você me apoia. Estou nesse mundo para lhe oferecer paz, e você está nesse mundo para me trazer alegria. Então, isso está na página 159, é do Thich Nhat Hanh, do livro do Garriga, O Amor, que nos faz bem. Que a gente possa encerrar acreditando que a gente pode ampliar a nossa visão na direção desse amor que nos faz bem. Sentindo a nós mesmos, curando a nossa ferida, dando colo à nossa criança quando ela precisar. Não o dia inteiro, né, gente? Que aí não vai dar. Mas quando ela precisar, e assim indo mais leve, como a Ana falou, indo mais leve para o outro. Que bom que a gente possa ser leve para o outro. Isso é um grande presente. Né? Isso é tudo. É isso, Ana, muito obrigada, que a gente Ana. possa voltar. Beijo. Obrigada a essas pessoas que ficaram com a gente aqui. Olha, muito obrigada. É isso. Grava, Lana, fica gravado. Gravadíssima, pode deixar. Beijo a todos. Beijo. Obrigada, gente. A você. Obrigada.